Opa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pega no Livrinho. O que é isso? É o nome que eu dei para uma série que o objetivo dela é ajudar você, aluno aí de autoescola, você que está pensando em tirar sua carteira de motorista, que já está no processo, a você entender, ter pleno conhecimento da matéria teórica, aquela matéria que vai conduzir você para a prova teórica. Eu gravei essas aulas de forma bem objetiva, bem direto ao ponto, sem aquele monte de blá 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 que às vezes você encontra nas salas de aula da autoescola. Então eu vou direto ao ponto, vou destrinchar página por página do livro para você entender os pontos principais e conseguir uma ótima pontuação no dia da sua prova e continuar o seu processo, continuar para a parte prática e conseguir, no final de tudo isso, a sua CNH. Tá bem? Então vamos começar a primeira aula da série Pega no Livrinho. Para começar a primeira aula, eu vou começar por um assunto bem light, bem suave, para você não se assustar muito. Você desde pequeno já tem contato com o trânsito, mesmo sem você perceber. E esse contato, na maioria das vezes, acontece através da leitura e interpretação das placas. Então, para começar bem suave para você, vamos começar pelas placas e não se esquece, a partir de hoje, mais do que nunca, comece no seu dia a dia a olhar ao redor no trânsito e comece de fato a ler e interpretar as placas, igual uma criança pequena quando está começando a ler e escrever. Igual uma criança pequena, quando começa a ler e escrever, ela anda pela rua procurando tudo, lendo tudo ao seu redor. Com você vai ser a mesma coisa. A partir de hoje, comece a estudar mesmo ali na rua, na prática, tentando entender e compreender todas as placas de trânsito. Então vem para a tela do computador agora e vamos começar esse conteúdo fantástico. Na placa de sinalização, ou na sinalização vertical, não confunda isso, tá? Sinalização vertical são as placas, ou placas são sinalizações verticais. Nesse momento, eu vou me concentrar aqui nas placas de cor vermelha, nas placas de cor amarela. Por quê? As placas de cor vermelha são placas de regulamentação. Placa de regulamentação, elas dizem uma ordem para você, você tem que obedecê-las. As placas de cor amarela são placas de advertência, tá bem? Elas dizem para você que mais à frente você vai ter uma situação de obrigatoriedade ou vai chamar você uma atenção para uma coisa importante, uma coisa até perigosa, como, por exemplo, obras à frente, enfim. Embora as placas de obras, especificamente falando, elas são da cor laranja. As demais cores, como você tem aqui, ó, verde, azul, preto, branco, marrom, são placas de indicação. Elas simplesmente indicam alguma coisa para você. Geralmente, as pessoas têm muita preocupação, muito medo com essa matéria das placas, mas geralmente cai lá uma questão de placa na prova, no máximo duas. Raramente, muito, muito raro, eu vi cair mais que duas questões na prova. Claro que cada questão é um pontinho, né? Isso é importante. Mas as placas não são difíceis de você entender. Tá? É uma questão mesmo interpretativa. E falar em interpretação, vamos começar aqui então. Bom, então, para marcar aqui o que é importante, começando pelas placas de regulamentação. Deixa eu marcar com o meu lápis para você acompanhar aí na tela do seu computador, do seu telefone. Tá? Sinalização de regulamentação. Regulamentação, primeira coisa que você tem que entender sobre ela, é uma ordem. Segundo, qual a cor? Como é que você identifica uma placa de regulamentação? Da cor vermelha. E qual é o formato dessas placas de regulamentação? Formato redondo, com exceção de duas, da placa de par e da placa de dê a preferência. As demais, como você olha aqui na folha ao lado, são todas redondas, com exceção, como já falei, da placa de pare e a placa de dê a preferência. Fazendo então agora a leitura e interpretação dessas placas. Bom, uma dica importante, você vai sempre fazer a leitura e interpretação de uma placa de baixo para cima. Ó, desenho bonito que eu fiz aqui, hein? Vamos começar, então. Placa de pare é uma coisa que você não pode confundir. Olha lá em cima, parada obrigatória. Isso aqui é uma pegadinha tão antiga que o Detran
ele faz, e tem tanta gente que ainda cai nisso. Porque às vezes vai cair uma pergunta lá, vai cair uma placa como essa, e a pessoa às vezes responde assim, a placa de pare, pare. Você coloca lá, placa acima significa, né? Pare, parada obrigatória, pare à frente. Aí você lê a placa, está escrito pare, vai lá e coloca pare. Não. O nome certo, então a resposta certa, parada obrigatória, cuidado com as pegadinhas. Uma outra questão também que eu quero que você entenda. Toda placa tem um código. R1, tá vendo? Aqui é R2, e assim vai, R3, 4, 4A. Não se preocupe com isso, você não tem que gravar os códigos. Vai cair lá para você, na questão, o desenho da placa e perguntando o significado dela, é muito simples. Voltando então aqui à leitura e interpretação. Sentido proibido. Você percebe então, isso aqui é muito comum, né? Essa linha aqui no meio da placa, nós já sabemos que é uma proibição. Então, ó, nesse sentido aqui, olhando de baixo para cima, é proibido você continuar. Virar à direita, vou marcando aqui, eu vou ticando para eu não me perder. Virar à direita, interpretando a placa de baixo para cima, você está vindo numa via e é proibido virar à direita nessa via. Proibido retornar à direita, não confunda retorno com virar. O retorno é uma mudança completa de direção. Percebe aqui? Estacionamento regulamentado, é que nessa área existe um estacionamento que existe alguma regulamentação para ele. Pode ser estacionamento destinado apenas a moradores, pode ser destinado a uma repartição pública, mas ali é uma área de estacionamentos. Proibido ultrapassar, bem intuitivo, bem fácil de entender, dois carrinhos com proibição no meio. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Aqui que eu falo que é importante você pegar essa manha de ler a placa de baixo para cima. Então você imagina aqui, olha, é uma proibição, legal, já entendi que é uma proibição, mas proíbe o quê? Então repara, você está vindo aqui nessa via, repara que essa seta ela está fazendo uma mudança, ela vem aqui de baixo e de repente ela vira e vai para o outro lado. Ou seja, ela está virando da direita, ela não está aqui à direita, você vem de baixo para cima, está na direita. E ela vai para a esquerda. Então, interpretando, olhando para o desenho, você já consegue entender e optar pela questão certa. Não seria mudar da esquerda para a direita, e sim da direita para a esquerda, e você vai entender isso a partir de agora, e nunca mais vai errar nada, ou não vai errar nenhuma vez, porque você está interpretando a placa de baixo para cima. Continuando lá em cima, dê a preferência. É bem fácil também essa placa, porque é um triângulo de cabeça para baixo. Proibido virar à esquerda. Proibido retornar à esquerda. Deixa eu marcar se não me perco. Proibido retornar à esquerda. Nunca confundo, vou falar novamente. Virar com retornar. Retorno, a palavra diz retorna, é uma mudança brusca de direção, né? Uma mudança, você vai para o lado oposto. Proibido estacionar, nós falamos há pouco do estacionamento regulamentado, que agora é proibido. Proibido estacionar e parar, agora tem, além de uma, tem um X aí, são duas linhas proibindo. Aí você me pergunta, qual é a diferença de estacionar e parar? Essa diferença é fácil explicar, fácil você entender por uma questão de tempo. Não existe um tempo determinado. O tempo de parada ou o tempo de estacionamento é 1 minuto, 30 segundos. Não existe um tempo determinado. Por quê? Estacionar é tudo que excede o tempo de embarque e desembarque. O que é tempo de embarque e desembarque? É o tempo que o passageiro leva para entrar e sair de um carro, vice-versa. Mas cada passageiro pode ter uma realidade. Se uma pessoa de idade, uma pessoa idosa, ela vai ter uma mobilidade mais lenta, por exemplo, que uma criança. Uma criança ela sai de um carro ou entra num carro bem mais rápido. Já uma pessoa de idade, não. Uma pessoa com uma deficiência física, um cadeirante. Então, entenda isso. Parar e estacionar. Eu vou lá na porta da escola do meu filho, eu vou parar rapidinho, que meu filho já está chegando, ele vai entrar rapidinho no carro e a gente já vai embora. Por mais ágil que o seu filho seja para entrar e sair do carro, aquilo ali é um estacionamento. Tá? Você não pode nem mesmo
Parar. Parei rapidinho para... Não, não pode. Se tiver um guarda perto, ele vai lá pegar uma canetinha, né? Hoje está moderno, né? Vai chegar lá com o aplicativo e vai te mandar uma multa. Não, não faça isso. Proibido mudar, voltando aqui para a tela, proibido mudar de faixa ou pista, né? Da esquerda para a direita. Agora é o oposto daquela que nós vimos anteriormente, olha lá. Interpretando a placa de baixo para cima, você repara, vindo dessa faixa da esquerda para a direita, é então proibido. Proibido o trânsito de caminhões, também bem fácil, bem intuitivo, desenho de um caminhão, proibindo. Continuando, continuando então, virando a página, placa R10, proibido trânsito de veículos automotores, um carrinho, uma proibição também fácil de entender. Proibir o trânsito de bicicletas, mais fácil ainda. Peso bruto total permitido, é o PBT. Vamos também falar sobre esse assunto bem técnico futuramente. Então, nesse caso aqui, qual seria então o peso total permitido nessa região? 10 toneladas. Então, está aqui 10T, peso máximo bruto total permitido. Largura máxima permitida, observa que é pura interpretação. 3 metros, tá? 3M, 3 metros, você tem uma largura. Deixa eu marcar aqui, ó, largura. Olha lá, as setinhas indicando, então, né, uma de cada lado, a largura. Comprimento máximo permitido, também muito fácil de interpretação. Um caminhão, então um veículo aqui no máximo com 10 metros de comprimento, que pode circular por essa via. Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Uso obrigatório de correntes, inclusive vou postar aqui agora para você, vou editar junto com essa aula uma coisa bem legal sobre as correntes. No Brasil não é muito comum, é mais comum em países que têm neve. No Brasil você encontra isso em pessoas que moram na zona rural, que têm situações de ruas não pavimentadas, uma fazenda, um sítio. Aí também vale, é bem legal para uso na lama, que você passa aquela corrente no pneu e ele vai ter mais aderência ao solo. Então funciona muito bem para neve ou lama. Sentido de circulação da via ou pista. Então, você se deparar com uma placa dessa, geralmente essa placa você vai encontrar quando você está vindo por uma via e essa via vai encontrar com uma outra, passando na frente dela. Então, você vai ter essa placa ali. Se essa placa estiver apontando, então, no caso aqui, o sentido da via, você é obrigado a obedecer o sentido que essa seta aqui está apontando. Nesse caso, ela está apontando para a direita. Deixa eu marcar, marquei. Proibir o trânsito de veículos de tração animal, charrete, carroças, etc. Proibir o trânsito de tratores ou máquinas de obras. Altura máxima permitida, assim como na largura você tinha as setinhas do lado, olha aqui, agora você tem na altura, mudou a posição das setinhas, então altura máxima permitida, 4,5 metros. Peso máximo permitido por eixo, não confunda o peso por eixo com o peso total permitido. Ó, vou marcar aqui, esse aqui é o peso total permitido, e aqui é o peso por eixo. Qual é a diferença, gente? Repara numa coisa, tem um desenho de um eixo de um carro, que para quem não sabe, isso aqui é um eixo de carro. Tudo bem? Então vamos falar eixo de caminhão. Então, se tiver o desenho do eixo, peso máximo permitido por eixo. Velocidade máxima permitida, também isso é fácil. Alfândega, conserve à direita, então você tem aqui um veículo e a setinha apontando para ele se preservar do lado direito da pista. Passagem obrigatória, essa placa aqui, ela geralmente você encontra quando você vem por uma via e mais adiante essa via costuma ter um canteiro no meio dela, ou uma faixa dividindo, transformando daquele ponto em diante o que era uma via única, por exemplo, ser uma via de mão dupla, aí ela indica você qual lado que você é obrigado a passar, a continuar o seu percurso. Vire à esquerda,
Siga em frente ou à esquerda, que eu falei, interprete a placa de baixo para cima. Então, de baixo para cima, olha, ou você segue em frente ou você vira à esquerda. Siga em frente, sentido duplo de circulação, repare que você tem a seta dos dois lados, sentido duplo de circulação, no popular nós vamos chamar de mão dupla. Pedestre ande pela esquerda, a setinha mandando o pedestre para a esquerda. Circulação exclusiva de veículos de transporte público coletivo, ou seja, onde tiver essa placa, você que está andando de motocicleta, de carro, ou seja, só o ônibus pode andar. Circulação exclusiva de bicicletas, ciclista transite à direita, obrigando o ciclista a se manter à direita. Vire à direita, siga em frente ou vire à direita. Ônibus e caminhões, veículos de grande porte, mantenham-se à direita. Então, você tem um desenho de um carro grande, um caminhão. Então, ou seja, veículos de grande porte, mantenham-se à direita. Você encontra essa placa em rodovias, quando você tem um aclive muito longo, é normal os veículos pesados perderem mais velocidade. Então, para não atrapalhar o fluxo, eles são obrigados a se deslocar para a direita. Proibido o trânsito de pedestres, marcar aqui. Pedestre ande pela direita. Sentido de circulação da rotatória. A rotatória, geralmente, como está aqui na placa, ela sempre tem um sentido ali anti-horário. Ciclista transite à esquerda. Ciclista à esquerda. Pedestre à direita. Como eu disse, você está percebendo, você vai perceber, está percebendo que as placas são bem intuitivas. Você tem que parar e analisar o desenho. Com base nas opções que você vai ter na prova, você vai ficar muito fácil, é muito fácil você interpretar as placas. Virando a página, pedestres à esquerda, ciclistas à direita, interpretando sempre de baixo para cima, você vai ver que um pedestre de um lado esquerdo, o ciclista do lado direito, fácil de matar essa charada. Proibido trânsito de ônibus, proibido carros de mão. No R41, circulação exclusiva de VLT, bonde. VLT é um nome bonito que deram para o bonde de antigamente. Circulação exclusiva para o VLT, para o bonde, para o VLT. Ciclistas à esquerda, VLT à direita. Ciclista à direita, VLT à esquerda. Veículos à esquerda, VLT à direita. Veículos à direita, VLT à esquerda. E circulação compartilhada de ciclistas e pedestres. Nas informações complementares que eu coloquei aqui embaixo, que tem aqui embaixo, você pode ter essa informação mista, ou seja, igual aqui, você tem a placa que indica que é circulação apenas para ônibus, mas existe uma legenda reforçando a informação. Então, isso também pode acontecer se você vê essas placas em formato diferente, mas trata-se, sim, de placas de regulamentação. E aqui nessa fotografia você tem um exemplo real.